Gente, tudo certo? Começando a semana já com vocês, falando sobre as características dos elementos por semelhança. Na última aula a gente falou sobre os grupos da tabela periódica, a gente falou que eles eram agrupados nas tabelas periódicas, a gente comentou que eles eram esses agrupamentos eram feitos de acordo com características semelhantes. A gente consegue classificar os elementos químicos de acordo com essas características. Eu vou discutir todas elas agora, tá? Então, os conteúdos que a gente vai sobre a aula de agora são os conteúdos da página 10 até a 14 e a gente vai falar das características dos elementos químicos por semelhança, tá? Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês agora, pausem o vídeo e pega lá, vocês vão ver que a tabela periódica é bastante colorida, né? Essas cores não é para ficar bonitinho, é para conseguir identificar os elementos dentro de grupos mesmo. E esses grupos, eles têm características em comum, tá? Se vocês olharem, tem esse grupão que é azul, tem um pouquinho laranja, tem um pouquinho amarelo, tem uma faixa que é verde, tem um hidrogênio que é branquinho lá. Então, as características dos elementos que a gente vai discutir agora são as características dentro desses grupos de átomos que estão dentro da tabela periódica, tá? Começando pela maioria deles, os metais. Os metais são todos os azuizinhos da tabela periódica. Se vocês contarem aí, vocês vão perceber que são 93 metais dentro da tabela periódica, tá? Então todos esses grupos azuis aí são elementos que possuem características semelhantes entre si. A primeira delas, são todos sólidos em temperatura ambiente, com exceção de um cara apenas, o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido da tabela periódica. Então, todos os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos em temperatura ambiente, certo? Todos são bons condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Esses elementos eles conduzem muito bem eletricidade e calor. Se você pegar um metal e polir ele, passar ele por um processo de polimento, ele vai apresentando uma cor muito característica, que é a cor metálica, né? Aquele prateado brilhante, né? O brilho metálico é uma característica comum de todos os metais, tá? Aliás, você falou que o mercúrio é o único que não é sólido. O mercúrio também é um bom condutor, mesmo líquido. O mercúrio também tem um brilho, sim. O mercúrio, mesmo sendo líquido, ele possui todas as outras características, certo? Uma característica bem comum dos metais, o que fez a gente conseguir evoluir tecnologicamente falando até onde a gente está hoje, que é a alta ductibilidade e a alta maleabilidade dos metais. Ductibilidade é a capacidade que uma substância tem, que um elemento tem, em virar fio. Enquanto maleabilidade é a capacidade que o elemento tem de virar uma chapa, de ser moldável, de não retornar na sua posição original, né? Então, quando a gente fala que um material é muito dúctil e maleável, eu consigo moldar ele de acordo com as minhas necessidades. Por isso, por exemplo, que houve, né, as grandes eras, né, a era do cobre, a Revolução Industrial foi causada graças à maleabilidade do ferro, por exemplo. Então, todos esses elementos eles são muito dúcteis e maleáveis. E por último, né, são todos os elementos que estão localizados à esquerda da tabela periódica. Então a gente tem elementos que são muito eletropositivos pelas suas posições. Bem, se os elementos são muito eletropositivos, eles possuem alta capacidade de virar cátions. Eles têm poucos elétrons na sua camada de valência. Então são elementos que viram cátions com muita facilidade, ficam com carga positiva, tá? Metais são sólidos, bons condutores, sólidos com exceção do mercúrio, possuem brilho metálico, muito dúcteis e maleáveis e, por último, possuem uma facilidade de se tornar cátions. Uma observação importante que até o material de vocês traz, falar um pouco sobre metais pesados, tá? Quando a gente fala de metais pesados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a poluição que ele causa, né? Comumente chama-se um metal de metal pesado
quando esse metal ele é extremamente nocivo à natureza, né? E a definição química para metal pesado não é essa, tá? Todos os metais que possuem densidade acima de 5,6 gramas por centímetro cúbico são metais pesados, tá? Então essa definição diária de vocês, não é que ela está errada, mas não é a definição química que a gente precisa para definir um metal como metal pesado, certo? Falando agora dos não metais, acho que são 12, eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente, são 12. Os não metais, eles são os amarelinhos ali, ó, tá? Eu coloquei as características dele como características contrárias às características dos metais. É mais ou menos isso que eu queria reforçar. Enquanto os metais são sólidos em temperatura ambiente, os não metais, na sua forma simples, na maioria, eles são gasosos. Enquanto os metais são excelentes condutores, os não metais são péssimos condutores. Eles não possuem brilho metálico, tá? Eles são foscos, opacos. Não tem como saber a ductibilidade, a maleabilidade deles, tá? Na verdade, os sólidos não metais, como o carbono, por exemplo, nas suas formas sólidas, ele é muito duro, é um material muito duro, tá? Que é o contrário de dúctil e maleável, tá? E enquanto os metais viram cátions com facilidade, os não metais viram ânions com facilidade, porque são elementos muito eletronegativos. Falando dos semimetais, os semimetais são 7. Eles estão na diagonal que fica entre os metais e os não metais. Esses elementos chamamos eles de semimetais porque eles têm características intermediárias entre os não metais e os metais. Enquanto metais são bons condutores e os não metais péssimos condutores, os semimetais são condutores médios, tá? São condutores médios, não tem uma cor bem característica, né? Nem metálico, nem sem cor. Então, os semimetais, eles possuem todas essas características aqui intermediárias, tá? Todos eles são sólidos em temperatura ambiente também, certo? E uma observação bastante importante é que a revolução digital que a gente teve aconteceu graças ao silício, por exemplo. Silício, que é uma das substâncias mais abundantes do nosso planeta. Silício é areia, ela está presente na areia, né? E os chips de computadores são componentes feitos com óxido de silício, tá? Que é a sílica, tá bom? Então, o silício ele é bastante importante mesmo tendo característica intermediária. Isso quer dizer então que um chip de computador, se fosse de um metal, ele teria um rendimento maior? Eu posso dizer que essa afirmação ela não é completamente mentirosa. Se a gente tivesse, por exemplo, chips de computadores de ouro, por exemplo, teríamos aí um rendimento muito maior. Mas por que não é feito de ouro então? Em alguns casos é utilizado alguns filamentos de ouro, tá? Vocês podem observar um chip de computador, vocês vão ver alguns filamentozinhos de ouro. E só que assim, primeiro, o ouro é caro, o ouro é raro e o silício tem tudo que é lugar. Se você sair da sua casa agora, juntar um pouquinho de poeira da rua, vai ter silício, tá? Infelizmente não vai acontecer o mesmo com o ouro. Os semimetais eles só conseguem ser tão importantes assim para a nossa revolução tecnológica por causa de um processo chamado dopagem. A dopagem é como se eu poluísse esse semimetal com outro elemento a fim de atingir características novas. Então os chips de computadores eles são bons condutores e não mais condutores intermediários porque ocorreu uma dopagem do silício naquele material e agora ele é um excelente condutor também, tá? Gases nobres. Os gases nobres são a faixinha que geralmente se apresentam na cor verde da tabela periódica. São elementos de alta estabilidade. Obviamente, eu não preciso falar sobre o estado físico deles, porque eles são chamados de gases nobres, então estão todos no estado gasoso. Eles têm alta estabilidade porque eles não reagem com outros elementos. Eles têm uma baixíssima reatividade. Isso acontece porque eles já têm 8 elétrons nas camadas de valências dele, tá? Com exceção do hélio. O hélio é o único elemento que atinge a estabilidade toda
com 2 elétrons na sua camada de valência. Ele só possui a camada K. Existem ainda, para finalizar, os elementos que chamamos de elementos naturais e artificiais. A gente destaca dessa forma porque a gente precisa diferenciar o elemento que é natural e o elemento que é artificial. O elemento natural, ele é encontrado na natureza, na superfície do nosso planeta. Enquanto o elemento artificial, ele não é encontrado, mas ele é produzido num laboratório. Os elementos artificiais, eles são divididos em 2 grupos, o que chamamos de transurânicos e de cisurânicos, tá? Os cisurânicos, eles têm esse nome porque eles aparecem antes do urânio. O urânio, que é o elemento de número 92, tá certo? Os elementos que aparecem depois do urânio são chamados de transurânicos. Esses elementos artificiais são os elementos mais recentes na história da química. Tanto que, se vocês olharem a tabela periódica, vocês vão ver que alguns desses elementos possuem nomes em homenagem a cientistas que descobriram esses elementos. Então, os elementos artificiais são os elementos aí mais recentes que a gente tem na nossa história, certo? Lembrando que a IUPAC mesmo ela tem gastado bastante energia aí para localizar o mais novo dos elementos, que seria o elemento de 119, com uma camada a mais. Tá? Um destaque que eu dou para os elementos artificiais é o símbolo da tabela periódica que representa eles como artificiais, que é essa bolinha com uma cruz no meio, como se fosse um alvo, né? Aquele target, certo? Se vocês verem um elemento na tabela periódica que ele tiver esse símbolo, significa que esse elemento ele é artificial. Ele pode ser cisurânico ou transurânico. Depende da posição dele em relação ao urânio. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima.